TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Muito bem, hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2020. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo, aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Bom dia para você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco e também você do interior. Você é de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácio de Castro, Acrelândia, Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, que é o nosso portal oficial, né? O portal oficial da sua TV Rio Branco. Lá você tem à sua disposição todas as notícias do Acre, do Brasil e do mundo. Você lê os artigos do Dr. Narciso, tem algumas colunas, tem a minha coluna, Panorama Político, né? Que está aí há mais de 30 anos. Quer se informar sobre os bastidores da política acreana? Então leia a minha coluna, Panorama Político, todos os dias, atualizada, né? Para você realmente se inteirar sobre o que acontece nos bastidores da política acreana e também da nacional. 11 horas e 14 minutos, eu recebo neste primeiro bloco, o professor Marcos Luiz. Acho que pela primeira vez aqui no programa. O professor Marcos Luiz, para quem não sabe, não lembra, para quem ainda não o conhece, é um professor capacitado, qualificado, 26 anos de história, né, de bons serviços prestados à educação do Acre. Ele é professor efetivo do quadro do Estado, Secretaria de Educação, dá aula em pré-vestibular, é professor universitário também, foi nosso professor em algumas disciplinas no curso de jornalismo do IES Acre, que depois foi incorporado pelo Grupo Uninorte. Enfim, e agora é pré-candidato a vereador pelo MDB. Seja bem-vindo, professor. Prazer recebê-lo aqui no programa. Ok, muito obrigado, Muniz. Essa oportunidade única, maravilhosa. De imediato também desejo um bom dia aos telespectadores, que todos tenham uma excelente terça-feira, uma terça-feira abençoada. E aqui estamos. Professor, é evidente que o senhor não fala isso, mas as pessoas falam, e isso é bom, que o senhor é um dos melhores professores de língua portuguesa. Como é que o senhor recebe esses elogios? Eu fico sempre transbordante de alegria com essa deferência linda que eu recebo, mas eu sou consciente de uma coisa, com humildade eu falo que eu sou consciente de que esse carinho ele vem, sabe de quê? De um trabalho honesto, íntegro, e principalmente com uma característica maravilhosa que todo educador tem que ter. Ele tem que ter humildade, ele tem que saber ouvir, ele tem que se flexibilizar e analisar todos os pormenores, né, de uma sala de aula, por exemplo, porque eu já me sinto um vereador há 26 anos numa sala de aula. Por quê? Porque numa sala de aula eu tenho que fiscalizar, eu tenho que analisar, eu tenho que compreender o pormenor de cada aluno, porque você se depara com um ateu, com um evangélico, com o que é de facção, com o que não é, mas você não pode fazer acepção de pessoas. Se você ambiciona que aquele aluno seja um cidadão promissor, você tem que tratar todos com igualdade, porém, tem que ter aquela capacitação bem aflorada para saber como chegar a cada um. Inclusive, não levando para a política, mas é que eu estou muito sedento à política. Entendi. Eu nunca pensei que eu ia ficar tão sedento. Eu estou um estudante, eu estou querendo fazer o dever de casa bem direitinho, mas eu vejo assim de forma similar uma coisa. Para você adentrar a política e ser, por exemplo, um parlamentar eficaz, você tem que primeiramente saber ouvir. Você tem que saber ouvir, isso é importante. Porque uma meta minha que não é de agora. Eu gosto de mim uma coisa, a minha essência ela é tão natural que eu não preciso me adaptar a mudanças para poder, de repente, eu vou causar uma catástrofe. Então, eu vou forjar para ser um novo Marcos para poder adentrar a política. Não, é o mesmo Marco empático, um Marcos Luiz resiliente, que sempre tratou a todos com igualdade, sempre fui prestativo. Eu, como professor, eu costumo falar que eu não tenho ex-alunos, eu tenho eternos alunos. Então, bons amigos. Sim. Isso é importante. Isso, né, isso mesmo. Já a gente fala mais sobre isso, porque o senhor comentou algo que
me fez tirar, inclusive, do roteiro, do script. Desculpa. Para não perder. Não, mas é importante isso. Sim. É importante. Aí é assim porque a entrevista acaba sendo um bate-papo descontraído. Ótimo. Acho que o telespectador também acaba sendo beneficiado. Sim. Pelo que o senhor me falou, então, o bom professor precisa ser também um bom gestor, é isso? Com certeza, um bom gestor. Pelo menos ali, né? Sim, na sala de aula. Porque você tem que ser bem flexibilizado, você tem que ser muito empático para se posicionar mesmo no lugar do outro, para você ter um entendimento, o que é que de repente está impossibilitando eu pactuar um aprendizado eficaz para aquele aluno, o que é que está impossibilitando ele crescer. Né? Então eu sempre fui assim, muito republicano e aberto para novas formas de aprendizado. Quando eu percebo que ele não aprende de uma maneira, aí eu vou para outra. Mas engraçado, eu volto àquele tópico, o ato de saber ouvir, de saber chegar, de saber conversar. Tem uma leitura de cada um, né? Eu percebi, durante o período que nós convivemos lá no IESAC, que nem todos os professores têm essa capacidade de administrar a sala de aula. Sim. Eu não estou falando de transmitir o conhecimento, não é só isso. Porque ali, o senhor sabe mais do que ninguém, 26 anos de sala de aula, sabe que tem alunos, como você falou, de diversos tipos, por exemplo. E eu estou falando agora de grupos. Tem a turma lá do frentão, a turma do fundão, a do centrão, da direita, da esquerda, cada um com o seu grupinho. E você precisa identificar cada um, o que cada um quer, para administrar internamente alguns conflitos. O senhor conseguia fazer isso? A pergunta é a seguinte, a gente está falando aqui em alunos do 3º grau, numa faculdade. Lá no 2º grau, onde o senhor também leciona, é mais ou menos assim essa realidade? Sim. A parte da gestão, que tu me perguntaste agora há pouco, entra justamente porque a gestão, ela vai além da tua competência como uma pessoa sapiente na tua disciplina. Você tem que ir além. Você passa, por exemplo, um tempo se formando em uma área específica, então você tem, exemplo, eu sou português e redação, só que eu tenho que ir além. Eu tenho que me especializar para ter uma boa gestão. Quando a pessoa aprende a ser um bom gestor, ela começa a tratar estratégias para aquele universo de alunado ali que são totalmente diferentes. Então, eu analiso os pormenores para ter uma estratégia para cada tipo de aluno. E às vezes, quando eu vejo que algum está incomodadinho, por exemplo, porque ele acha que está ocorrendo uma acepção de pessoas, aí eu mostro para ele individualmente, não, que aquele ali está enfermo, por isso que ele precisa de mais ajudinha. Vamos fazer ele ser monitor. O que eu acho lindo... É o lado psicológico do o lado psicológico. Esse lado psicológico ele tem que existir de forma forte, de forma persistente em todos os setores. E aí entra a parte da educação, que eu sempre falo que a educação realmente ela é transformadora, porque uma pessoa uma pessoa educada, ela abre portas, ela abre janelas, né? É como um sorriso. Então, às vezes, até o teu olhar, se for um olhar digno, um olhar que passa esperança, a pessoa já fica à vontade contigo. Um dos motivos, inclusive, não fugindo da entrevista, mas um dos motivos que me fez querer justamente adentrar a vereança foi justamente o ato de ouvir e ficar impressionado com a quantidade exorbitante de pedidos de amigos, de professores principalmente, que querem uma mudança na classe, nos pormenores dos probleminhas secundários que surgem no dia a dia, e eles sempre me viram e me veem até hoje como uma pessoa muito justa, muito ética, porque eu sou assim. Em todas as escolas que eu trabalhei, olha que são muitas, tanto do Estado como da rede particular, pensa num professor, eu nunca recebi, por exemplo, uma advertência da direção e que foi levado, por exemplo, à secretaria ou por ter destratado um aluno ou algum funcionário. Eu tenho até hoje, os meus grandes apoiadores, inclusive, são as meninas da portaria, de várias escolas, da portaria, a merendeira, você está entendendo? Porque eu sempre tratei todos com igualdade. Isso é muito bom quando você trabalha com igualdade. Certo. E outra, quando você não faz isso de uma forma pensando no amanhã, quando você faz isso de forma inerente à tua essência, desde sempre.
Isso é maravilhoso, que a pessoa também... Tem gente que chega para mim e fala assim, Marcos, você nem precisa falar muito, porque eu olho as tuas redes sociais e eu estive olhando de 2014, 2012, desde quando começou, e você é sempre a mesma pessoa, sempre prestativa. Então, isso eu acho lindo. Aliás, o senhor publicou um card nas redes sociais, está bombando, ainda bem. Obrigado por aumentar a audiência. 11h23. Que bom. Professor, o que lhe move, então? O que lhe motiva a buscar um mandato popular? Eu fiz uma pesquisa esmiuçada há uns 2 anos, porque bem antes da pandemia, há muito tempo, eu já estava com essa ideiazinha, justamente devido a ouvir muitos amigos, muitas pessoas que dizem assim, Marcos, eu te acho totalmente político, porque na escola a gente tem o gestor, né, tem um coordenador de ensino, tem um coordenador pedagógico, e eu sempre sou o professor. Mas as pessoas chegavam para mim com as demandas, os próprios colegas. Marcos, por favor, tu tens uma conversa legal, a diretora te escuta muito, ela te segue muito, então vai lá, conversa, não sei o quê. Então, eu sempre fui um político na escola para representar mesmo a minha classe. Mandato. Mesmo sem mandato, representando a minha classe. E sempre conquistei muitas coisas. E eu também fui muito além. Algumas vezes eu fui podado por pessoas... acima, que deixava clareio, não, essa parte aí não é tua. Então eu já me aquietei um pouco, mas eu sempre tive essa sede. E outra, quando eu resolvi, vale ressaltar uma coisa, eu não tenho apadrinhamento político. Eu sou um pré-candidato que quando eu resolvi, eu não fui convidado por um político X para ir para o partido X. Quando eu resolvi adentrar a vereança, eu fiz uma procura, eu fui a vários partidos, pedindo apenas para conhecer o código de ética, para eu ler com calma, e eu levei vários manuais do código de ética de vários partidos, independente de sigla partidária, porque eu sempre fui um cidadão votante, mas eu nunca tive um partido de estimação, e nem tenho, e não vou ter. Eu sou independente com relação a isso. Eu quero apenas agregar melhorias, eu quero mostrar o meu potencial com inteligência, com classe, mas sem essas amarras, sem prisões. Você está entendendo? Agora, por que o MDB? O MDB... Muitos achavam que o senhor era de esquerda, outros diziam que era de direita. E o senhor nem é de esquerda nem de direita, porque o MDB, embora aqui tenha uma convivência mais com a direita, mas em nível nacional é um partido de centro-esquerda. Sim. E aí? Ok. MDB é assim... eu tenho uma história engraçada. Eu sou tão íntegro e não sou invasivo e nem sou uma pessoa de ficar... Eu detesto puxa-saquismo. Então, agora que talvez, se ele estiver assistindo, o deputado federal Flaviano vai saber. Ninguém nunca soube, eu nunca contei para ninguém esse partido. Mas em Sena Madureira, onde eu cresci com o meu pai, o célebre Antônio Batista, que Deus a tenha, que era um cabo eleitoral do Flaviano Melo gratuito. Então, eu conheço desde quando eu era pequenino, quando ele ia a Sena Madureira, na época ia ele, senador Mário Maia, Rui Branquinho, naquela época, Nabor Júnior. Então, eu pequenininho eu cresci. Para você ter uma ideia, o Flaviano Melo, eu não encontrei essa foto que eu tentei procurar em casa. Eu tinha uma foto, no braço dele. Tu acreditas? Num botequinzinho do meu pai, em frente à praça. Então, eu sou muito assim de princípios familiares, eu sempre amei muito a minha família. Então, meu pai era assim, na época era PMDB. Então, eu cresci com meu pai admirando. Então, um dos motivos que fez eu optar foi uma forma também de homenagear os meus pais. Mas, além disso, além da homenagem, tem a parte ética que a gente tem que ter. O código de ética do MDB, do Glorioso, é um código de ética maravilhoso e democrático mesmo. Muito democrático. Muito democrático. Agora, isso é uma característica forte do MDB, historicamente. Agora, olha, eu estou estudando muito e a gente, na prática, na vivência, a gente vai descobrindo, porque, na realidade, o representante é uma pessoa, é um parlamentar, que ele tem que ter ética, ele tem que ter bom senso, ele tem que ter noção e, principalmente, preparo. Ele não pode ser de amarras partidárias, mesmo porque, Muniz, uma das coisas que sempre me incomodou e que fez assim, eu pensei, eu vou adentrar e eu vou ser diferente numa coisa. Vamos analisar. Vamos supor, hipoteticamente, mas que Deus abençoe, vamos supor que eu ganho uma cadeira na Câmara, eu sou MDB. Aí vamos supor que o governador é de um partido X, o prefeito é de outro partido.
Se eu for aprisionado a uma sigla partidária, como que eu vou conseguir melhorias para a comunidade, já que eu estou representando o bem coletivo? Como que eu vou conseguir melhorias se eu ficar inimigo do prefeito por ele ser de outro partido, ou inimigo do governo? Não, eu tenho que usar justamente o que eu sempre tive, princípios familiares bons, a educação, para poder verear com plenitude e ter uma carta aberta, uma carta de alforria, poder adentrar, conversar com o prefeito de igual para igual, dialogar e mostrar que o meu objetivo ali não é briga partidária, o meu objetivo ali é agregar melhorias, é mostrar inclusive o meu slogan, tudo eu que pensei, eu não contratei ninguém para nenhuma equipe para poder formatar algo para mim, eu decidi que vai ser inovar para melhorar. Por quê? Porque eu quero uma inovação, eu almejo uma política inteligente, mas inteligente na prática, porque verear vai muito além de você apenas usar uma mídia e colocar um monte de propostas, vai muito além disso. Verear exige uma capacitação plena para você entender todos os pormenores da legislação, assim como todas as funções do executivo. Exige que você também tenha noção principalmente. Por quê? Porque eu tenho que ter uma noção do que eu vou buscar, do que eu quero elaborar para aquele bem coletivo. Porque não adianta eu usar, por exemplo, verbos ativos, dizer que vou construir, que vou fazer isso e aquilo, se não compete à função de um vereador. É verdade. Aliás, o senhor está fazendo isso diariamente nas redes sociais, né? Eu estou... Tanto do ponto de vista da legislação, quanto do ponto de vista da fiscalização. Isso. Eu não sei se você percebeu que eu estou usando as minhas redes sociais eu estou denominando aulas de vereança. Eu estou dando aulinhas. Gostei da ideia. Muito obrigado. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Lembrando que ele é parente, ele é sobrinho do... Nós vamos fazer 2 blocos, né? Olha aí, a direção gostou tanto do seu desempenho que me escalou para o próximo bloco. Então, roda a vinheta aí. Muito obrigado. E a gente volta em 2 minutos. Até já. Muito obrigado.